um resumão do que aconteceu na partida, pra gente começar o nosso pós-jogo. Como eu já tinha falado na introdução, o Vitória esbarrou no detalhe de dormir na hora do segundo gol do Flamengo. Foi uma falha de concentração. O Vitória na Tamires acabou dormindo. O Everton Cebolinha marcou o segundo gol do Flamengo. Depois, o detalhe do pênalti, a falta, o pênalti bem batido forte pelo Renato Kaiser no meio do gol, que o Rossi acabou defendendo. Foi o detalhe. Esses detalhes fez com que o Vitória não saísse daqui com resultado positivo, ou pelo menos com empate, porque o Vitória guerreou, batalhou, criou, teve volume, teve oportunidade, teve lance de baralhas além do pênalti, teve outras oportunidades no primeiro tempo, mas foi aquele detalhe, aquela jogada, aquela falta de concentração, aquele momento que fez com que o Vitória saísse derrotado no dia de hoje. E é o tipo de jogo que você sente. É o tipo de jogo que o Vitória, diferente do que aconteceu diante do Palmeiras, o Vitória hoje não foi batido pela falta de intensidade, pela falta de vontade, por não dividir bola. O Vitória hoje foi derrotado e esbarrou numa equipe que, nas oportunidades que teve, soube fazer o gol. Nas oportunidades que teve, soube aproveitar aquilo que teve de melhor. No segundo tempo, veio para controlar o jogo, controlou o jogo. O Vitória tentou incendiar, tentou pressionar, tentou chegar, criou oportunidade com o Renato Kaiser, mas acabou não marcando. Então fica muito clara essa discrepância, né? O poder do dinheiro é exatamente nisso, exatamente nesse detalhe, exatamente naquele lance decisivo que faz com que você acabe vencendo a partida. Então hoje fica muito claro isso aí, né? Fazendo um resumo dos dois tempos. O primeiro tempo, até os 15 minutos, era um jogo muito pegado, muito brigado pelas duas equipes. O Vitória batalhava muito no meio de campo, o Flamengo também, ninguém conseguia botar a bola no chão, ninguém conseguia criar grandes oportunidades. O Flamengo, quando tinha oportunidade, acelerava pelo lado esquerdo, mas o Vitória com a marcação bem encaixada, dificultando a transição do Flamengo, e até os 15 minutos o jogo estava nivelado nessa disputa de tão truncado que estava. Só que aí vem a qualidade, né? O Flamengo recupera a bola, acelera a bola no lado esquerdo, Cebolinha toca por dentro, e aí o Pulgar acerta um chutaço no ângulo. O Gabriel pouco pôde fazer, pulou para tentar fazer a defesa, só que a bola foi no ângulo, não tinha muito o que se fazer. O Flamengo abre o placar, só que o Vitória ele não para. O Vitória ele não se abate com o gol. Muito pelo contrário, o Vitória bota a bola no chão e joga. A Vitória começa a triangular pelo lado esquerdo, o Ramon, Mateuzinho, o Dudu, começa a achar passe, começa a achar oportunidade. Pelo lado direito, Natan Mendes e Eric, os dois jogadores, os dois tentando espaço pelo lado direito, só que a defesa do Flamengo muito fechada. O Vitória controlou o jogo quase que na sua maioria no primeiro tempo. Quase não. O Vitória controlou o jogo todo. A partir dos 15 minutos, o Vitória controlou todo o jogo. A Vitória tinha volume de jogo, criava, mas não conseguia traduzir isso em chance. Vitória não conseguia traduzir esse volume ofensivo em chance efetivamente ao gol de Rossi. E aí, numa desatenção da defesa completamente, o Léo Ortiz faz o passe, o Everton Cebolinha recebe praticamente livre, entra na área, limpa a camutanga, bate no canto, e o Vitória termina o primeiro tempo, que poderia ter terminado empatado ou poderia ter terminado 1-0, com um placar que naquele momento não era merecido, de 2-0. Vitória volta para o segundo tempo e volta tentando incendiar o jogo. O Flamengo, por outro lado, veio com a nítida postura de controlar a bola. Ao invés de baixar a linha, deixar o Vitória com a bola para incendiar o Barradão, o Flamengo veio para poder baixar a linha, para poder ter a posse de bola, para controlar no campo ofensivo, e assim, o Flamengo tem qualidade para poder fazer isso. E fez. Só que o Vitória conseguiu marcar o primeiro gol justamente numa bola de transição, numa recuperação de bola no campo ofensivo do Renato Kaiser. Na verdade, o Baralha foi o lançamento para Renato Kaiser. Renato Kaiser parte contra 6 jogadores do Flamengo. Tenta devolver essa bola para Baralha, a zaga intercepta e o Mateuzinho chega de cara com o Rossi, chapa na saída, faz 2-1, e naquele momento o Vitória volta para o jogo, né?
A diferença que era muito grande, 2-0, passa a ser de 2-1. E o Vitória vai em busca de um resultado que até o começo do segundo tempo era improvável, de pelo menos buscar o empate. E o Vitória muda a sua característica de jogo. Se no primeiro tempo, quando o Vitória perdia, o Vitória teve mais volume de jogo, teve mais posse de bola. No segundo tempo, o Flamengo, como teve mais posse de bola, o Vitória respondeu com ataque rápido. O Vitória respondeu daquilo que é carro-chefe de Jair Ventura, que é a transição, que é o ataque rápido, que é a tentativa da recuperação de bola no setor de meio de campo. E é numa dessas recuperações que o Nathan Mendes é lançado na ponta, é derrubado dentro da área. O Cláudio não teve nenhuma dúvida com relação ao pênalti. Ele marca, o Renato Kaiser bate forte, mas o Rossi acaba fazendo a defesa. E a partir dali foi um Vitória que se desorganizou para tentar atacar. Aí entra Cantalapiedra, entra Marinho, Fabri, Lucas Silva foi a última tentativa, entrou Emanuel Martinez, mas tudo isso para manter o Vitória ofensivo, para manter a chama do Vitória no campo ofensivo. Só que o Flamengo soube controlar bem a bola. Só que o Flamengo, quando tinha a posse de bola, ele não desperdiçava, não tentava a chance de qualquer forma. Muito pelo contrário, botava a bola no chão, tocava, girava. Isso foi com o tempo enervando o time do Vitória, que precisava da bola para poder acelerar, para poder atacar. E o Flamengo foi esfriando a partida. As entradas de Marinho, Cantalapieda, Fabri, Lucas Silva e Emanuel acabaram tendo baixa efetividade de fato de volume ofensivo. Vitória ainda chegou com Baralhas numa finalização de fora da área, numa cobrança de escanteio, inclusive de Cantalapiedra. Só que o Vitória não conseguiu transformar o caldeirão do Barradão e realmente numa volúpia a mais para controlar mais e colocar o Rossi para trabalhar e criar mais volume, enfim. E no final das contas o Vitória acabou perdendo por 2-1. Acho que foi um resultado, obviamente que perder em casa é terrível, não dá para mensurar a derrota, apesar da diferença de qualidade de investimento, perder em casa nunca é bom, nunca é positivo. Mas a atuação que o Vitória teve, sobretudo na primeira etapa, com volume, com intensidade de jogo, acho que deixa aí alguns retratos, deixa aí alguns pontos positivos. Olha, olhando para a parte tática, que foi a grande alteração para o jogo de hoje. E eu imagino que seja realmente somente para o jogo de hoje. O Jair Ventura, ele abandonou a formação de 3 zagueiros quando o Vitória não tinha bola. Ou seja, no Vitória na fase defensiva, quando o Flamengo tinha bola, o Vitória abandonou a formação com 3 zagueiros e o Vitória passou a jogar com a linha com 4, Nathan Mendes na direita, Camutanga, Luan Cândido e Ramon. À frente dessa linha você tinha 3 marcadores, Kaique Gonçalves mais centralizado. À frente de Kaique você tinha Dudu e tinha também o Baralhas. Do lado direito era o Eric, do lado esquerdo o Mateuzinho e na frente o Renato Kaiser. A ideia dele, a ideia do Jair Ventura, era fazer os duelos individuais. Ou seja, qual era a ideia? Era que Camutanga fosse pro duelo direto com Pedro, e aí, abre-se aspa, porque na entrevista do Premier ele falou que estava jogando com um zagueiro de ofício, que é justamente o Camutanga, e o Camutanga foi responsável direto pela marcação por Pedro, e Pedro pouco fez no jogo. O Arrascaeta era vigiado de perto pelo Kaique Gonçalves, os 2 volantes do Flamengo, ora ficavam um pouco mais livres, mas ora eram pressionados por Baralhas e por Dudu. Do lado esquerdo, o Ramon marcava individualmente o Emerson Royal, chegando inclusive a marcar praticamente na saída de bola. O Paquetá, que caía também pelo lado direito, o Luan Cândido era o responsável direto pela marcação dele. Do lado esquerdo, o Nathan Mendes era o responsável diretamente por Everton Cebolinha. Mas eram perseguições que, com a movimentação dos jogadores do Flamengo, o Vitória não se desmanchava. Vitória mantinha a estrutura, mas quando essa bola entrava no setor, Vitória encaixava para poder dificultar a transição do Flamengo, e isso deu certo durante boa parte do jogo. No segundo tempo, Vitória voltou de novo à estrutura com os 3 zagueiros, com Kaique pelo lado direito, o Camutanga centralizado, o Luan Cândido pelo lado esquerdo, o Ramon como efetivamente um ala, o Natan com muito mais liberdade, e foi assim mais ou menos. Essa formação com os 3 volantes me pareceu que foi uma formação que o Vitória utilizou para a fase defensiva do Flamengo. Eu não acho que o Vitória vá repetir novamente. Agora, com a bola, o Vitória voltou à formação com os 3 zagueiros, porque o Kaique Gonçalves, ele não era efetivamente um volante com a bola, ele era um zagueiro pelo lado direito, para dar cobertura na Nathan Mendes, para ser um cara para qualificar essa bola pelo lado direito. E o Vitória assim seguiu durante
boa parte da partida. Mas enfim, no final das contas acabou sendo uma derrota ruim, péssima para o campeonato, mas que deixa alguns pontos positivos para aquilo que o Vitória pensa para frente. Falando das atuações individuais, e aí vou tentar individualizar todo o time. O Nathan Mendes fez um bom jogo. A minha preocupação com relação ao Nathan Mendes no começo da partida era que o Nathan Mendes fosse ser aquele lateral que tivesse dificuldade na parte física, porque a grande valência dele é a parte física. No entanto, ele não sentiu. No entanto, ele foi ala quando precisou ser ala, ele foi lateral quando precisou ser ala, foi lateral. Ele foi o cara que sofreu o pênalti, ele foi o cara que muitas vezes puxava essa bola pelo lado direito. A dupla Eric e Nathan poderia dar mais certo? Poderia. Acho que foi questão realmente da marcação do Flamengo, foi mais forte pelo lado esquerdo. Mas os dois combinaram bem. Quando o Eric vinha por dentro, o Nathan era o cara aberto. Quando o Nathan vinha por dentro, o Eric era o lado direito. Enfim, Nathan fez uma boa partida. Na zaga, Camutanga bem no duelo com o Pedro. Luan Cândido também teve algumas dificuldades na saída de bola. Uma bola mais pichada, uma bola mais forçada. Mas também não fez uma partida de todo ruim. Ramon pelo lado esquerdo foi uma peça muito participativa, sobretudo na primeira etapa, com o tripé ali, Mateuzinho, Dudu. Aquilo que eu falei inclusive no pré-jogo ontem, que o Vitória precisava aproximar os jogadores pelo lado, isso acabou acontecendo. O Vitória criou muito mais chances, teve muito mais oportunidade. Gostei da apresentação de Ramon. Baralhas e Dudu no meio campo duelou muito. Senti falta um pouquinho mais do Baralhas jogar mais. O Dudu também apareceu um pouquinho mais na transição, tava mais preso. Ele não fazia a transição e ia à área, ele preferia iniciar a transição e já entregar para os meias. Característica, condição de jogo, talvez, por conta do meio campo do Flamengo, você não ter os dois volantes o tempo todo participando da partida, mas quando precisou jogar o Dudu, ele participou, ele construiu, ele foi a peça pelo lado esquerdo do triângulo. Do meio para frente, acho que o Eric poderia ter feito mais, poderia ter tentado mais, teve a oportunidade para finalizar, tinha a oportunidade para tentar o chute de fora da área dele, que é tão bom pelo lado direito, só que acabou não aproveitando. O Mateuzinho pelo lado esquerdo, muito participativo, ora sendo ponta para atacar espaço, ora vindo por dentro como meia. Fez um bom jogo o Mateuzinho. Renato Kaiser, obviamente que a perda do pênalti acaba impactando na atuação geral dele, mas foi um jogador que no primeiro tempo faltou o time do Vitória botar ele no jogo. No segundo tempo ele teve a grande oportunidade e acabou perdendo. Não foi um grande jogo dele em geral. Acho que se você pegar na média do time todo, acho que o Renato Kaiser ele fica abaixo disso aí. Dos jogadores que entraram, o Marinho tentando resolver o tempo todo, resolveu muitas vezes sozinho, pedindo uma bola, pedindo um lançamento mais aberto, ora saindo da ponta direita para ser um atacante de área. No final do primeiro tempo, no final do segundo tempo, inclusive, ele chegou a se embolar ali com o Kaique Gonçalves. Kaique queria arrancar por dentro, mas Marinho já estava por dentro. Enfim, teve uma questão dessa. Acho que o peso da estreia de Marinho, a responsabilidade dele e a cobrança em cima dele fez com que ele em determinados momentos quisesse decidir sozinho. Só que aí, assim, é qualidade, né? A bola que ele tem qualidade para isso. A bola que chegou no pé direito dele, ele fez uma inversão e quase que o Vitória marcou o gol. Então, assim, qualidade ele tem. A gente sabe que ele tem. Mas ele não precisa ficar ansioso para tentar definir sozinho. Existe uma coletividade e ele pode, nesse sentido, ajudar. Mas não foi uma apresentação tão ruim assim de Marinho. Canta La Piedra também pouco participativo. Acho que foi muito do Canta La Piedra dos últimos tempos. Participativo na bola parada, mas com a bola no pé criou pouco. O Fábio também brigou muito, mas contra Léo Ortiz e Léo Pereira praticamente não ganhou duelo, praticamente não tocou na bola. Lucas Silva também não dá para avaliar muito do que ele fez. Entrou ali faltando, 5 minutos para acabar o jogo. Não dá para poder não dá para poder avaliar efetivamente aquilo que o Lucas Silva fez. O Manuel Martins entrou também meio enervado, meio nervoso, meio querendo colocar muita intensidade no jogo. Acabou levando um cartão amarelo, inclusive besta. Mas também não dá para avaliar o jogador por apenas alguns minutos no segundo tempo. De resto é isso. Acho agora é preparar a equipe para os 2 jogos do Baianão. Preparar esse contexto para dar ritmo de jogo a Marinho,
dar ritmo de jogo a Lucas Silva, dar ritmo de jogo a Emanuel, a Lucas Arcanjo, fazer com que esses jogadores que agora estão se integrando consigam ter minutagem, consigam ter tempo de jogo contra o Bahia de Feira e contra o Galícia. Fatalmente de Vitória vai conseguir isso. E se for para mudar o esquema, se for para sair de 3 zagueiros para 3 volantes, que dos jogos do Bahia de Feira e do Galícia o Vitória consiga trabalhar, aprimorar. Porque eu acho que a meta do Vitória não é Campeonato Baiano, obviamente, é Campeonato Brasileiro. E nesse sentido o Vitória tem que melhorar muito, muito. Fica claro hoje que precisa de reforço, precisa de contratações, precisa de zagueiro, apesar da apresentação de Luan Cândido não ter sido ruim. Ficou muito claro na segunda etapa, quando o Renato Kaiser precisou sair, que a falta do centroavante ou a demora para contratar o centroavante fez falta, porque em determinado momento você colocar Fábio para duelar com Léo Ortiz e Léo Pereira precisando cruzar na área, era praticamente perdido para não ter finalização. Então fica muito claro essa falta de qualidade, tanto na mudança das peças no segundo tempo, quanto na questão que eu falei lá no começo, que é o detalhe da partida. E nos detalhes o Flamengo acabou vencendo o jogo de hoje. Bom, o meu resumo sobre o jogo é esse, certo? Peço para que você, se você gostou ou não gostou, deixa o like, se você não deixou ainda o like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. E agora eu vou bater o papo com vocês aí nos comentários, enquanto isso